Olá, tudo bem, paz? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão bíblica com base em um texto do seguindo o plano de leitura em dia 7 de janeiro, textos em Mateus 9, Gênesis 11 e 12, mas o texto que eu quero meditar com você, mais precisamente 3 versículos, Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo a leitura da santa e poderosa palavra de Deus. Gênesis 12, versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o princípio, eu vejo e acredito que você também tem enxergado isso, você meditando na palavra de Deus, toda a palavra, que o Evangelho o Senhor mostra alguns sinais, alguns indícios do Evangelho desde o início. Por exemplo, Gênesis 1, quando você vê lá o haja luz, nós conseguimos ver essa associação à luz do Evangelho raiar no coração. Vemos a aplicação que Paulo faz em 2 aos Coríntios. Vemos que Gênesis 2, o descanso de Deus no sétimo dia, aponta para o descanso eterno em Cristo pela fé. No capítulo 3 nós vemos a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que Cristo viria ao mundo, nascido de mulher. Quando o Senhor prepara túnicas de pele para cobrir Adão e Eva, não aceitando os aventais feitos de folhas de figueira, mostrando ali, apontando para o cordeiro imolado para a salvação. Nós vemos, por exemplo, Gênesis 5, Enoque andando com Deus tomado para si. Nós vemos que isso é uma figura da vida com Deus, do relacionamento com Deus, até que o Senhor nos tome para Ele, seja quando nós passarmos dessa vida terrena para a eternidade, ou no retorno de Cristo, se estivermos vivos. Gênesis de 6 a 9, nós vemos ali Noé, o dilúvio, a arca e a aliança. Nós vemos a figura, Pedro aplica essa verdade de que o dilúvio aponta ali para o batismo. Jesus menciona, o próprio Senhor Jesus menciona que, como nos dias de Noé, ele viria. Nós vemos Gênesis 11, até Gênesis 11, na Torre de Babel, quando ali naquela organização do governo único mundial, o Senhor contempla do céu, desce para desbaratar todo aquele plano, ok? Não permitindo que aquele governo único permanecesse, apontando escatologicamente para quando Cristo retornar, algo que é profetizado em Daniel, capítulos 2 e 7, a visão, o sonho de Nabucodonosor com a estátua, e que viria a pedra não cortada por mãos humanas, e vindo derrubar, destruir a estátua lá nos pés, atingindo nos pés, e também depois a profecia do Senhor vindo em toda a autoridade, desfazendo o chifre pequeno. Então nós vimos que os capítulos anteriores a que nós estamos, nesse texto que eu meditei com você,
versículos iniciais, de que já há indícios sim ali da salvação em Cristo Jesus. Nós já temos indícios. Só que por muitos anos eu entendia, pregava, ensinava até para casais, de que, usando esse texto, de que Deus era o Deus de família, né? Deus de família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de verdade, de fato, o Senhor é sim Deus de família, né? Foi Ele que instituiu. Porém, eu pessoalmente, eu ignorava uma verdade espiritual que nós encontramos na Epístola aos Gálatas, por exemplo, que é da grande promessa, a suprema promessa para mim e para você, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 3, versos 8 e 9, a Bíblia nos diz que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, onde? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. É a parte final do versículo 3 que nós lemos de Gênesis 12. Aí continua Gálatas 3:9. De sorte que todos os que são da fé são benditos com crente Abraão. Que benditos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, pela fé, todos somos benditos nele. Então, essa promessa mostra que Deus nunca pretendeu limitar a bênção da aliança família, a linhagem da família de Abraão, porque quando ele diz que em ti serão benditas todas as famílias, não era só a linhagem de Abraão, você está compreendendo? Não é só o povo de Israel. Desde lá, desde o início, o plano de Deus para a salvação é global, sendo o que o Senhor sempre prometeu. Esse evangelho da promessa, ele foi anunciado a Abraão, vindo Gênesis 12:3, ele foi preservado pelo discipulado. Olha que eu acho esse texto maravilhoso. Mostra como é importante as famílias ao longo da história transmitirem a cultura de Deus de pais para filhos, de pais para filhos, de pais para filhos. Gênesis 18, 17 e 19. Quando, do momento ali da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus vai falar para Abraão o que faria. Aí o texto diz o seguinte: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Isso é maravilhoso, né? Deus saber quem é o seu servo ali. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, ele vai organizar os seus filhos e os netos para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu sei que Abraão vai discipular a sua descendência, de modo que o que eu prometi vai ser cumprido. O que Deus prometeu? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Evangelho ele foi preservado pelo discipulado da família de Abraão. Ele foi confirmado a Abraão pela obediência, Gênesis 22, 14 a 18. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quando Isaac estava sendo oferecido, segundo a ordem de Deus, Deus estava provando a fé de Abraão e providenciou o sacrifício, né? E para que Isaac não fosse sacrificado. É esse contexto aqui do texto. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. Está falando da nação de Israel, ok? Mas, olha o que o texto diz: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O evangelho foi confirmado a Abraão pela sua obediência. Nós vemos também a suprema promessa, o evangelho da promessa confirmado a Isaac pela perseverança. Gênesis 26, 1-6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina esta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar. Pela perseverança de Isaac, o evangelho da promessa ele foi confirmado a Jacó pela soberania de Deus. Gênesis 28, 10-16. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, você deve se lembrar desse texto, provavelmente, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus confirmando de geração em geração. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado, o que te tenho falado. Ou seja, eu vou cumprir o que eu prometi, pela soberania de Deus. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ou seja, presta atenção nisso. Desde então, Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó, os seus filhos, dos filhos, aquele grandiosa família que se multiplicou grandissimamente no Egito, se tornou escrava, foi liberta por meio de Moisés, foram formadas as tribos e o povo de Israel e a nação de Israel. Desde então, a partir desse momento, a história de Israel foi conduzida por Deus, preservando sempre um remanescente. Por mais que boa parte do povo se desviasse, se afastasse de Deus, sempre permanecia um remanescente. Para que precisava permanecer o remanescente? Para que o descendente de Abraão viesse ao mundo, salvar de todas as famílias da terra todo aquele que nele crê. Aleluia! Deus conduzindo a história para te salvar e para me salvar. Tudo que nós vemos no Antigo Testamento, as guerras, a preservação, a correção de Deus, o cativeiro, a libertação do cativeiro, o profeta, tudo que nós vemos ali, tempo de Jesus, tudo que nós vemos ali, os personagens todos, as histórias todas que nós
conhecemos, que contamos para os filhos, que muitos pregam, ensinam na igreja. Tudo isso, na verdade, está trazendo a narração da história da redenção. A Bíblia traz a narrativa da história da nossa redenção. Uma história conduzida por Deus, pela mão poderosa de Deus, pela vontade de Deus, pelo agir de Deus ao longo da história, para que você e eu fôssemos salvos em Cristo Jesus. Essa é a suprema promessa de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia narra essa história da redenção, cujo Redentor é Cristo, o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias prometido por Deus. Essa promessa, no tempo já no Novo Testamento, era algo tão vivo na mente deles que Pedro ele lembrou dessa suprema promessa. Atos capítulo 3, versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: o que? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, ele linkou a promessa a Jesus. Primeiro o enviou a vós. A vós quem? Os israelitas. Para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Ou seja, os israelitas precisam se arrepender dos seus pecados. Os judeus precisam se arrepender dos seus pecados, depositarem a sua fé em Cristo Jesus. A história da redenção veio por meio deles. Porém, eles também precisam render a vida deles a Cristo. Ok? Atos 2, 38 a 40, um pouco antes desse texto que acabei de ler, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando, e no final da pregação ele diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, não é só vocês, israelitas, não é só vocês, judeus, mas é a todos aqueles que o Senhor chamar. Que promessa? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Arrependendo-se dos pecados, sendo batizados em nome do Senhor e recebendo o dom do Espírito Santo. Para quem? Para todo aquele que nele crê. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Salva-te dessa geração perversa. Abraça essa suprema promessa. Abraça o evangelho da promessa. Abraça esse evangelho. O evangelho da promessa. Resgata da maldição. Continuando lá, Gálatas, lembra? No capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ou seja, você e eu diante de Deus somos malditos. Por quê? Nós não conseguimos permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Quem foi o homem que fez essas coisas? Que cumpriu a lei? Cristo. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus cumpriu a lei, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi levantado no madeiro e se tornou maldito, recebendo sobre ele a maldição que era minha e sua, por nós não cumprirmos a lei, por causa do nosso pecado nós estarmos destituídos da glória de Deus. O texto continua: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Que bênção de Abraão! Gênesis 12, 3. E que para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O Evangelho da promessa, ele é poder para a salvação. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que também do grego? Porque não é apenas dos judeus, mas todas as famílias da terra que nele crerem. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A história foi conduzida por Deus para que se cumprisse essa promessa, a suprema promessa. Você se rende ao grandioso amor de Deus, provado naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores? Ou você endurecerá o seu coração resistindo ao Espírito Santo? João 3, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para te condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque quem crê nele não é condenado. Pelo contrário, essa é a suprema promessa. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é essa condenação? O texto continua dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo, ele veio. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que as pessoas amam mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras são más. Porque não querem arrepender-se dos seus pecados. Porque endurecem o coração e resistem ao Espírito Santo. Deus conduziu a história com a sua suprema promessa, cumprida em Cristo Jesus, para que, como ele falou a Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, renda o seu coração a ele, abandone a sua prática antiga de vida, busque ter um relacionamento pessoal com Cristo, vivendo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso à suprema promessa de Deus. Ele quer te salvar.